fontes do dia. Dessa parte de direito internacional dos conflitos armados, esses princípios aqui é o conjunto de maior importância. Na verdade, eu diria que 70%, 80% dos problemas que você tem no direito internacional dos conflitos armados, você pode resolver com os princípios, inclusive na prova de vocês. Tá? Então é só aprender bem os princípios, tá? E usando um pouco de bom senso e sabendo isso aí, vocês vão resolver todas as questões. Denominação. Então, jus in bello e jus ad bellum. Qual é a diferença? Jus in bello. In bello é na guerra, é durante a guerra. Então, durante a guerra existe um direito que regula aquilo lá, que limita os atos de violência, limita tipo de armamento que você pode utilizar, tudo isso é limitado. Então, a guerra, hoje em dia, não é mais um local sem, uma situação sem regulação nenhuma. Você não pode fazer o que você quiser, você tem que respeitar o próximo, tá? Em várias situações. E o jus ad bellum, atualmente, é legítima defesa, é o direito de se fazer a guerra, tá? Atualmente, é legítima defesa, Conselho de Segurança da ONU, guerra de libertação. Artigo 51 da Carta, mais a interpretação que é a guerra de libertação nacional. Tá? Então, isso é o jus ad bellum. Quais são as circunstâncias, as situações que legitimam, que autorizam que você use a violência, que você inicie um conflito armado. Já foi chamado de direito da guerra, direito internacional humanitário, no seio do direito civil, ou seja, no seio civil, melhor dizendo, quem não é militar usa muito isso aqui. Então, toda vez que vocês virem a palavra direito internacional humanitário, estão falando do DICA, é a mesma coisa. Tá? O termo só é diferente, mas é a mesma coisa. DICA, Direito Internacional dos Conflitos Armados, é utilizado após a Carta da ONU. Vertentes do DICA. Nós temos o direito de Genebra, que visa proteger as vítimas dos conflitos. Na verdade, o direito de Genebra visa proteger todas aquelas pessoas que não estão combatendo ou que não estão mais combatendo. Então, por exemplo, um prisioneiro de guerra, ele é combatente, quer dizer, aí existe uma divergência no direito internacional se o prisioneiro de guerra ainda é combatente ou não é mais combatente. A doutrina que eu me filio é porque ele ainda é um combatente, ele não está em combate, mas ele não deixa de ser um combatente. Tá? Mas todas essas pessoas que não estão em combate ou não estão mais em combate, tá? Mas foram vítimas do conflito, elas são protegidas pelo direito de Genebra, tá? Que são as convenções e os protocolos adicionais. Direito de Haia visa limitar os meios utilizados nos conflitos armados. É o direito de Haia que vai limitar, por exemplo, a utilização de lasers cegantes. Antigamente se utilizava, os Estados Unidos desenvolveu uma época um laser cegante para ser utilizado contra aeronaves. Você cegaria o piloto e aí ele não poderia mais atacar. Isso foi proibido. Eu não sei se os Estados Unidos foi signatário, mas isso foi proibido no direito internacional, considerado desumano, infligir sofrimento desnecessário. Direito de Nova York estabelece normas sobre o relacionamento dos Estados, que é o direito da ONU. Tá? Então a Carta da ONU é considerada direito de Nova York. Por que direito de Nova York? Porque a sede da ONU está em Nova York. Tá? Então, onde vamos encontrar normas que protegem prisioneiros de guerra? Convenções de Genebra, tá? Direito de Genebra. Encontrar normas que limitam o Estado para fazer guerra. Direito de Nova York, Carta da ONU. Tá bom? Normas que proíbem a utilização de armas cegantes. Direito de Haia. Tá? Isso aqui é fácil, só assim,
é meio decoreba. Genebra é qual, né? Uma ótima questão de associar coluna, né? Mas é isso aqui. Sim, não tem mistério. O DIC é um ramo do direito internacional público, tá? O direito internacional de conflitos armados é um ramo do direito internacional público. Ele é consuetudinário ou convencional. O que é consuetudinário? São os costumes que os países adotam, mesmo sem estar escrito. E costumes de guerra há muito tempo existem. Na Grécia Antiga, quando se terminava um conflito, devido a questões religiosas, o que eles acreditavam, quando terminava um conflito, os soldados paravam, se desarmavam e iam para o campo de batalha recolher seus mortos para poder dar um funeral adequado a eles. Porque eles acreditavam que a alma que não fosse enterrada, ela voltava para atormentar as pessoas, etc. Inclusive, na Grécia Antiga, em algumas cidades e estados, era crime você não enterrar seus mortos, tá? Por causa dessa crença religiosa deles da época. Então, eles paravam os conflitos exatamente para enterrar os mortos e depois não sofrer consequências dos mortos atormentando os vivos. Tá? O DICA, ele é aplicável ao conflito armado internacional ou ao conflito armado não internacional. Então, tanto os conflitos internos quanto os conflitos internacionais devem respeitar o DICA. Limita condutas e meios de conflito para proteger as pessoas. Pessoas, independente se é combatente, se é civil, pessoas, tá? Ele não proíbe, isso aqui é importante, ele não proíbe o uso da violência, ele só limita, tá? Isso é até um dos princípios do DICA que a gente vai estudar aqui. Então, isso aqui é muito importante. Prestem atenção nisso aqui, porque a gente vai resolver muitos problemas com isso aqui. Princípio da distinção, limitação, proporcionalidade, humanidade, necessidade militar. Esses são os princípios reconhecidos pelo Brasil. Tá? Existem outros países, e aí eu tirei até de um manual americano, que é o princípio da honra e do sofrimento desnecessário. Sendo que a Comissão Internacional da Cruz Vermelha, CICV, também reconhece esse aqui, ó. Princípio de evitar o sofrimento desnecessário. Mas está em vermelho, tá? No manual de vocês são só esses 5 aqui. Distinção. Como o próprio nome diz, durante o conflito a gente tem que procurar distinguir civis de combatentes. Tá? Eu não posso atacar em hipótese nenhuma, indiscriminadamente, civis. Em hipótese nenhuma. Ah, mas se o civil estiver na base, então você não está atacando o civil, você está atacando a base. Ele é um efeito colateral. Mas você fixar um civil como objetivo, não pode. Bens civis e alvos militares. Tem que se fazer a distinção entre bens civis e alvos militares. Ah, mas se tiver uma antena radar dentro de uma escola, posso atacar a escola? Pode. Mas você não está atacando a escola, você está atacando o radar ou a antena do radar que está dentro da escola. É isso que é importante que vocês têm que trazer, que tem que levar para vocês, tá? Bens civis e alvos militares. Se o alvo militar estiver dentro do bem civil, você vai atacar, normalmente. Mas você não pode atacar a escola depois que o radar saiu de lá e com um represário falar, você botou o radar aí, né? Então agora eu vou te atacar. Não pode. Limitação. Limita os meios. Armas, artefatos, munições que não podem ser utilizadas. Aquela famosa bala dum-dum, que é aquela que entra, penetra e explode dentro do corpo. Isso é proibido pelo DICA, tá?
A bala dum-dum. Qual dos três vertentes do direito vai proibir a bala dum-dum? Isso, exatamente. O pessoal está entendendo. Então, vamos lá. Proporcionalidade. Limita a violência a ser utilizada até o limite do cumprimento da missão. Então, eu posso utilizar até o limite do cumprimento da missão. E eu lembro quando eu era capitão-tenente, estava tendo a guerra do Iraque, 2003, se eu não me engano. Isso, guerra do Iraque 2003. E aí entrou um combatente dentro de um prédio, que estavam todos os árabes deitados no chão, mortos ou semi-mortos. E aí o soldado americano foi e atirando, dando o confere, para ter certeza que o cara morreu. Pode? Em face audita? Quem acha que pode? Levanta a mão aí. Geralmente o naval acha que pode. Quem acha que não pode? A maioria acha que não pode. Em verdade, em face audita, não pode. Porque o cara já não tem mais condições de combate. Ah, mas ele podia ter uma bomba, etc. Então você tem que inspecionar o cara e ver se ele tem uma bomba lá. Mas atacar indiscriminadamente quem já está fora de combate, não tem mais condições de combater, não pode. Então até o limite do cumprimento da missão. Cumpriu a missão, cessa a violência. Humanidade. Bonito isso na teoria, né? Vamos lá. Visa preservar direitos da pessoa humana. Necessidade militar. Esse aqui é o grande permissivo para os militares. Possibilita a adoção de medidas que não estejam proibidas pelo DICA. Ou seja, eu posso usar a violência? Posso. O uso da violência, o que me permite usar a violência, está onde? Na necessidade militar. Se houver a necessidade militar, eu posso usar a violência. Tá? Então esse aqui é o grande permissivo para nós militares. Fontes do DICA. Principais e auxiliares. Então as principais estão em verde, os auxiliares estão aí em vermelho. Né? Costumes internacionais, convenções internacionais e princípios gerais do direito. Esses três aqui são os principais. Existem alguns doutrinadores de direito internacional que falam, inclusive, que eles estão em ordem de importância. Então, se houver conflito entre um costume internacional e uma convenção internacional, vale o costume internacional. Porque o direito internacional, basicamente, é construído em cima dos costumes. Eles pegaram um costume e positivaram. Então já existiu o costume, eu falei, beleza, então vamos escrever esse e assinar, que a gente vai respeitar? Vamos. Só que às vezes quando você escreve e assina, você não fala exatamente ou não consegue colocar em palavras exatamente o costume. E aí, se houver conflito entre um costume e uma convenção internacional, muitos doutrinadores dizem que deve ser respeitado o costume internacional. Tá? E os princípios gerais de direito. Auxiliares, decisões judiciais e a doutrina. Decisões judiciais são decisões dos tribunais internacionais. Tá? E a doutrina são os doutrinadores do direito internacional. Decisões de organizações internacionais e atos unilaterais de Estado. Esse aqui, alguns doutrinadores dizem que é um absurdo, que isso aqui não gera direito internacional, os conflitos armados. Eu discordo, acho que gera, mas alguns dizem que isso aqui está erradamente aqui. Mas enfim, o nível de vocês está constante, então respeitem. Os efeitos do conflito armado sobre o tratado internacional. O conflito armado internacional ou não internacional anula tratados assinados entre beligerantes, que tem a ver com a pergunta que o nosso colega lhe fez. Tá? Bem, como já deu material para vocês, já sabem, né? Depende.
Alguns sim, outros dependem de um conflito armado internacional, não internacional, para vigorar. Então, por exemplo, as convenções de Genebra. Faz sentido eu aplicar a Convenção de Genebra se não houver prisioneiro de guerra, por exemplo? Não. Então eu preciso do conflito para que ele gere efeito. Mas a princípio, os tratados que não sejam antagônicos ao conflito, eles continuam vigorando. Então, o que se suspende a aplicabilidade são daqueles tratados que podem ser aplicados durante um conflito armado. Mas se ele for antagônico, isso aqui é incompatível quando está havendo conflito, você deixa de aplicar logicamente aquilo. E aí vai depender de caso a caso. Tá? Fechamos aqui? Amanhã a gente continua no 7?